E cá estamos para mais um episódio do Intermediando. E hoje o assunto vai ser exatamente um problema. Sério, posso chamar de problema. Para alguns nem é tanto problema assim. Vocês querem saber o que é? Eu não vou falar agora, não. Vou falar daqui a pouco porque minha bússola financeira está aqui, Diogo Gonçalves. Ô, Diogo, nesses episódios nossos do Intermediando, a gente falou de tanta coisa. A gente falou de investimento, de organização financeira, enfim, de tudo que pode melhorar a vida, de tudo que envolve dinheiro na vida de quem está assistindo a gente. Falou de tudo, a gente falou de interloop, a gente falou de cashback, a gente falou de milhas, a gente falou de programação para viajar, de dinheiro de volta. Nós falamos de financiamento imobiliário, a gente falou de muita coisa. Isso. Só que hoje eu queria perguntar a você sobre a questão de quem está endividado. Porque a gente falou tudo isso nesses episódios, mas muita gente está endividada. Sim. Tem financiamento, tem empréstimo pessoal e etc. Tem problema. Ou seja, a gente falou de investir, mas investir se a pessoa não tem. Mas ela quer se organizar, ela quer mudar de vida, ela quer melhorar para absorver tudo aquilo que a gente falou nos episódios anteriores. Então, eu queria que hoje você falasse sobre a necessidade de organizar. Onde o Inter pode entrar na vida de quem já está endividado para melhorar, colocar o trem nos trilhos e aí resolver tudo para começar a usufruir de outras vantagens que o próprio Inter oferece. Legal. Eu vou só reforçar o que você disse. Nos nossos outros todos os episódios, a gente ensina, né? Basicamente tem 3 tipos de pessoas. O endividado, que a gente vai falar aqui como que melhora a vida dele. O boleteiro, paga as contas todas, mas não sobra R$1 para aplicar. Você acha que a maioria é assim? Acho que a maioria é endividada. Endividada. 80% das famílias brasileiras estão endividadas. 80%. É que não tem como de não... É difícil. Até porque dentro desse índice, ou dentro dessa estatística, estão os que financiam imóvel. Então, por isso que é muita gente além da conta, né? Não é só a gente que está com conta atrasada. Carro, tudo. E é a condição que nós temos também para ter as coisas. A gente falou disso no episódio anterior. E tem o investidor, o cara que investe o dinheiro mesmo, que também é muita gente, mas num país como o nosso é bem menos. Ou seja, a gente tem aqui episódios para todos os tipos. E o meu pedido é, gente, assista. Invista o seu tempo em conhecimento. Quem detém conhecimento detém o poder. Então escute, analise. Para o endividado é assim, primeira coisa, reconhecê-lo como endividado. Eu sou endividado. Eu estou endividado em outra instituição. Temos solução para você. Eu preciso me endividar. Temos sugestão para você. Eu estou endividado e preciso pagar. É com isso que eu começo. Você precisa se organizar para pagar a sua dívida. Então, antes de você contrair uma dívida qual a minha capacidade de fazer esse pagamento de dívida? 3 semanas atrás eu estava dando uma consultoria e o cliente estava com umas 6 dívidas diferentes, com prazos diferentes, com valores diferentes, com juros diferentes. Nós juntamos todas essas dívidas dele e contraímos uma única dívida no Inter, porque ele também é cliente do Inter. Sim. Contraímos uma única dívida e nem foi portabilidade, que é outra possibilidade que o Inter dá. Inclusive de empréstimo pessoal. De empréstimo, de trazer a portabilidade para cá e encaixar dentro das modalidades que o Inter tem de crédito, que a gente pode falar sobre isso. Vamos falar sobre. Mas só para fechar esse raciocínio. Por que ele fez isso? Primeiro que os juros de contrair só com o Inter, no caso dele, estava mais baixo do que as dívidas dele. Segundo, que das 5 dívidas dele, ele tinha uma no cartão de crédito e uma no cheque especial. Gente, não tem como pagar juros de cheque especial e cartão de crédito. A gente já falou disso aqui. São altíssimos os juros. Então, a gente estancou o sangue lá, parou de derramar sangue e trouxemos para cá. Agora, adiantava trazer para cá, trazer a dívida para cá e não conseguir pagar e gerar mais uma bola de neve? Não. Então, o que nós fizemos? Quanto que é a dívida? Tanto. Se eu contrair aqui no Inter, qual que vai ser o bolo da dívida para eu pagar aquelas lá? X. E quanto de juros está sendo cobrado? Y. Porque para cada perfil é um modelo. Aí o que nós fizemos? Tá bom.
vou eliminar essas dívidas todas aqui, vou organizar suas contas. Por quê? Porque ele estava gastando mais do que ele ganhava. Então eu peguei a planilha dele, planilha que eu sempre recomendo para vocês. Tem no meu site, inclusive, de graça, diogoesuagrana.com.br, de graça. Para que a planilha? Eu lanço quanto que eu ganho e eu lanço quanto que eu gasto. Eu tenho que gastar menos que eu ganho. Ordem, é primícia. Então, eu reorganizei as prioridades dele. Ao reorganizar as prioridades, nós descobrimos que estava sobrando ali, entre aspas, R$1.200. Caso dele. Sim. Então eu pensei, beleza, eu tenho R$1.200 de fôlego para pagar de dívida por mês. Percebe? O cálculo é o contrário. Quanto eu tenho para pagar minha dívida? Eu me organizo com as minhas prioridades, estabeleço a minha parcela mensal e vejo quanto tempo que eu vou conseguir para pagar aquela dívida. Aí descobriu que no caso dele, lá era com 24 meses, eu acho que é 18, se eu não estiver enganado, 18 meses, ele eliminava toda a dívida dele. Qual que é o esforço que eu pedi para ele? Toda a renda extra, ele ia antecipando o pagamento dessa dívida também, que é outra possibilidade que você tem. Então, só um detalhe. Esses financiamentos, desde de empréstimo pessoal a qualquer outro tipo de financiamento, você sempre pode pagar de trás para frente? Sempre pode pagar do jeito que você quiser. Você pode... Vai ter, por exemplo, financiamento de carro, que às vezes eles te impossibilitam disso. Vai ter consórcio, que você não tem essa possibilidade. Mas a maioria das dívidas, sim. Você pode abater, você pode amortizar, você pode diminuir o custo da sua dívida. Sim. Agora, já que a gente está falando de endividados... Isso. Eu passei aqui eu fiz um en passant aqui de educação financeira. Sim. Como que a pessoa faz. Agora, quais são as possibilidades que a gente ia... E qual é a primeira possibilidade, por exemplo? Empréstimo pessoal é uma boa? Pois empréstimo pessoal no Inter? No Inter, você tem algumas possibilidades de crédito, de pegar empréstimo. Usando, por exemplo, o seu imóvel. Primeiro que você pode fazer financiamento imobiliário, a gente já falou disso. Segundo que você já tem um imóvel, você pode usar seu imóvel como garantia de um financiamento, de um empréstimo. O que diminui muito o custo da sua dívida, porque você está dando uma garantia para o banco que você vai pagar. Você pode ter um empréstimo consignado, então tanto para servidor público quanto para CLT, pessoas que estão em empresa privada, que tem carteira de trabalho, pode ser um empréstimo consignado. Para o banco, para o Inter, é positivo, ele te dá um crédito, ele te cobra mais barato, porque está garantindo que toda vez que cair o seu salário, uma parte do seu salário vai pagar a dívida com ele. Para você é vantagem. Por quê? Para quem está devendo. Porque você vai ter que administrar o seu dinheiro, como eu falei, na planilha. Você vai administrar o seu dinheiro com o que você tem pagando a dívida. Mas você vai ter uns juros mais baratos, porque todo mês, ao chegar seu salário, o Inter ou o banco que financiar vai ficar com essa parte do dinheiro. Então você tem essas possibilidades de crédito. Então você tem consignado, você tem, por exemplo, antecipação de 13º, você tem antecipação de restituição do imposto de renda. Então é um dinheiro que você já vai receber. E eles podem ser usados como garantia, então? Você já vai receber o dinheiro. Então aquele dinheiro, quando você receber, vai ser do Inter. Mas você está trazendo ele para agora. Você só vai receber em dezembro, novembro, 13º. Você antecipa para agora, para você pagar a sua dívida. Então é uma espécie de financiamento, é uma espécie de empréstimo. Você está antecipando um dinheiro que você vai receber. O Inter tem a garantia que você vai receber e ele te dá um custo mais baixo de juros para você poder pegar essa dívida. É mais uma possibilidade, é mais uma ferramenta que você pode ter para resolver sua dívida agora. Ok, Diogo, você já falou de tudo que o Inter tem de vantagens, todos com garantias, obviamente, de financiar um imóvel, de financiar um carro, de adiantar fundo de garantia, enfim, do consignado e tal. Mas e quem já tem uma dívida em outra instituição? Em todos por todos esses meios que eu disse aqui, eu quero trazer para o Inter, e aí? Portabilidade. Primeira, tem essa possibilidade. Pode fazer a portabilidade. Mas antes disso, faz uma simulação. Entra no próprio super app do Inter, simula para ver se vai ser mais barato. Para ver se vale a pena trazer. É muito provável que sim, que seja vantagem. Depois que você descobriu que é vantagem, após fazer a simulação, traz para cá. Que foi o que você explicou no início do vídeo do que você fez com essa pessoa. Exatamente. Você foi lá, analisou toda a situação. Para ele valeu a pena. Para ele valeu a pena. Valeu. Então a simulação tá clara, tá fácil no Você fez a simulação, valeu a pena, tá pagando juros a menos, gente. 0,1 de juros a menos. Traz para cá que vale a pena. Tá vendo só?
Tá vendo as vantagens? Mesmo que você tenha dívidas em outras instituições, faça a simulação, porque o Inter pode te oferecer um monte de vantagens que de repente você não tem na instituição que você tem a dívida em vigência. Então, sempre ligado no super app do Inter. Diogo, vamos ficando por aqui, mais um episódio. Então, Vamos só sim. convidando o pessoal para se ligar nos anteriores, Isso. porque são vários com coisas incríveis. A gente falou, você é capaz de lembrar de boa parte do que a gente já Vamos falou lá. nos episódios anteriores? Falamos de organização financeira, Sim. falamos de endividamento, falamos de investimento pra caramba, nós falamos muito Foram de os investimento, primeiros falamos de episódios, poupança, inclusive, né? tesouro direto, LCI, LCA, falamos muito de investimento. Falamos de financiamento imobiliário, falamos de cashback, falamos de conta no exterior, pelo Inter da Global conta Account, global, muito bom. que você tem uma conta global que você pode ter em dólar. Gente, falamos coisa demais. Posso falar? Falamos para todos os perfis de pessoas no isso. mundo financeiro, nas possibilidades financeiras que existem. E isso aqui é de graça. É um curso que você acabou de adquirir e entrando no YouTube e assistindo todos os episódios. Você não pagou nada, mas você vai estar investindo no seu conhecimento e podendo aí ter uma vida mais próspera, uma vida financeira saudável. É o que o Diogo falou, você adquire conhecimento, fica mais seguro até para depois entrar no aplicativo do Inter E tomar as decisões. e tomar suas decisões. Sempre aqui no Intermediando. Então, convite feito. Veja todos os episódios. O Diogo sempre destaca. Conhecimento nunca é demais. Você vai lá, aprende, depois entra no super app do Inter, simula tudo e vem com a gente, porque aqui é tudo simplificado para você. Abraço, pessoal. Valeu.